professora Renata. Eu estou aqui com vocês para a gente trabalhar um pouquinho o regimento interno do TJ Rio. Eu vou trabalhar com você também no curso Direito Administrativo. Vou trabalhar um pouquinho com você ali o Estatuto dos Servidores Civis do Rio de Janeiro e mais uma lei ou outra. Mas, quanto ao regimento interno do Rio, eu preciso fazer com vocês aqui alguns apontamentos antes da gente começar. A primeira coisa é que não cai o regimento inteiro no seu concurso do TJ Rio. Tanto para o cargo técnico nós temos um só, que é de nível médio, tanto para os cargos de analista, que são de nível superior, e nós temos ali diversas especialidades, apenas cai do regimento interno. Trouxe para você o sumário do regimento interno, para você saber identificar. Muita gente tem problema em ler o edital e saber quando o edital fica ali cortando certos assuntos. Dentro do regimento interno vai cair o título 1, que é da competência, dentro da competência sobre o tribunal pleno e do órgão especial. Depois, quando começa a falar das sessões cíveis, quando começa a falar das câmaras criminais, já que nós estamos diante de um tribunal de justiça e o tribunal de justiça tem tanto competência para analisar matéria civil quanto matéria criminal, essa parte não cai. Já o seu edital pula diretamente para o Conselho da Magistratura. E só. Então, eu nem preciso falar como é de suma importância quando fala dos órgãos mais importantes do TJ, que é o Tribunal Pleno e o órgão especial. E sobre o Tribunal Pleno que nós vamos tratar aqui nessa aula. Mas antes, eu quero que você entenda o que é um Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, nós estamos aqui, já que no seu concurso cobra noções de direito administrativo, até para o cargo de técnico, vamos lembrar um pouquinho aqui. A administração pública, ela é dividida em duas. Nós temos a administração pública direta e nós temos a administração pública indireta. Qual que é a diferença? A administração pública direta é quando o próprio poder público atua de forma direta por seus próprios órgãos, sem utilizar de outras pessoas. Essas outras pessoas da administração indireta, que nós decoramos como FASE, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, elas não têm a ver com o nosso TJ. Então, eu já quero aqui te destacar que o TJ Rio é um órgão da administração direta, já que a administração direta é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Mas, como estamos falando de um TJ estadual, vamos aqui nos ater à administração direta dos estados, que tem tanto órgãos do Poder Executivo, nós temos ali os governadores, os deputados estaduais, nós temos aqui também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E é aqui que eu quero chamar sua atenção. O TJ Rio é um órgão da administração pública direta, mais especificamente um órgão do Poder Judiciário Estadual. Sim, é um órgão do Poder Judiciário Estadual. Sabendo disso, eu vou fazer aqui para você, eu vou basear a minha aula para você que nunca viu direito, até porque eu quero abarcar aquele que já viu, aquele que não viu, para que nós possamos pegar ali o máximo, deixar o máximo de informação clara possível. No âmbito do Poder Judiciário, você já viu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é um órgão da administração direta do Poder Judiciário Estadual. Mas e esse Poder Judiciário? Como que ele acontece? Poder Judiciário não existe no âmbito ali municipal. Nós temos o estadual e o federal.
No termo aqui do estadual, que é o que nós estamos tratando aqui, nós temos a primeira instância. O que é a primeira instância? Primeira instância é formada por juízes. Os juízes estão ali, juízes, os seus servidores, que é chamado de primeira instância ou primeiro grau, tanto faz. Esses juízes, eles estão em varas. E as varas são divididas ali durante todo o território do estado do Rio de Janeiro. Isso você vai ver mais na Lei de Organização Judiciária do estado do Rio. Só que esses juízes, quando eles vão decidir alguma causa da justiça comum, quando eu falo justiça comum, eu tiro aquelas justiças especializadas. Se você tiver uma causa trabalhista, você não vai para a justiça comum, você vai para uma causa da justiça trabalhista. Se for algo eleitoral, você vai para a justiça eleitoral. Essas justiças especializadas, não vamos tratar dela aqui, nós estamos falando da justiça comum estadual. Nesse caso, os juízes, eles proferirão uma sentença. Só que eu tenho que ter possibilidade dessa sentença poder ser reavaliada por uma segunda instância, já que nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. Há necessidade aqui, se eu não concordar com essa sentença, eu vou poder recorrer para um órgão que está acima. E aqui vem o nosso órgão de segundo grau ou segunda instância, que na Justiça Comum Estadual é o nosso TJ Rio. Você vai ver, é sobre isso aqui que nós vamos estudar. Esse TJ, ele é um órgão do Poder Judiciário Estadual, mas para facilitar, ele também é subdividido em órgãos. E os órgãos dele que você mais tem que saber é o pleno e o órgão especial, que nós já chegamos lá. Mas então, será que tem mais alguém, algum tribunal acima? Sim, nós temos o STJ e nós temos o STF. Esses são tribunais superiores. Esses tribunais aqui não são quaisquer causas, quaisquer processos que chegam neles. Para que processos cheguem no STJ, cheguem no STF, eu preciso ter ali os requisitos trazidos em lei, trazidos até na Constituição Federal. Então, esses dois tribunais superiores, a gente fala que são as instâncias extraordinárias. Extraordinária é aquilo que é exceção. O que mais vamos estudar aqui é a respeito do segundo grau, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ok? Então, o que acontece? Nós temos no Brasil uma série de normas. E o que são normas? Normas são aquilo que vão ter uma abrangência genérica que vai tratar de hipóteses para tentar regulamentar, disciplinar alguma coisa. E a pirâmide normativa, nós temos nessa pirâmide normativa certas hierarquias dessas normas. Começa com a norma suprema do nosso ordenamento jurídico, a Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, ela serve de bússola, ela serve de orientação para todas as normas que vêm abaixo. Só que no âmbito dos estados, nós também temos uma norma suprema. No âmbito dos estados, nós temos a Constituição Estadual. Mas lembre-se, nem mesmo a Constituição Estadual pode inovar e pode contrariar a Constituição Federal de 88. Abaixo dessas normas constitucionais, tanto federal como estadual, temos inclusive muitas regras da Constituição Federal que têm que ser de observância obrigatória, repetição obrigatória na Constituição Estadual. Após essas normas constitucionais, que são as de maior hierarquia no nosso país, nós temos as leis.
As leis aqui, se estamos em âmbito federal, leis federais. E se estamos ali em âmbito estadual, as leis estaduais aprovadas pelas assembleias legislativas de um estado pelo Poder Legislativo. Só que as leis, elas não dão conta de regulamentar todas as situações. Por isso nós temos decretos, resoluções, nós temos instrumentos que vão ajudar na aplicação da lei, mas que também não pode contrariar nem as leis, nem as constituições. O que está embaixo tem que obedecer o que está em cima. Mas imagine só, se eu precisasse disciplinar a organização de todos os órgãos da administração direta, imagine todos os órgãos do poder judiciário, do poder legislativo, todos os órgãos por meio de lei. Não daria conta, porque as leis, elas têm um trâmite, elas têm um processo que deve ser observado. Logo, a esses órgãos, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é dado autonomia para se auto-organizarem. E qual é o instrumento normativo que esses tribunais se auto-organizam, definem a sua estrutura, definem a sua competência? São os regimentos internos. Então, se eu estou estudando para o TJ Rio, tem o seu regimento interno. Se for para a Câmara dos Deputados, tem o seu regimento interno. São instrumentos de auto-organização, que a esses órgãos é dado autonomia para isso. E sobre isso, com essa breve introdução, já vamos entrar um pouquinho no regimento. Mas antes, eu quero te chamar a atenção. Tanto no edital de técnico, tanto no especialidades ali, principalmente no direito, nós temos algumas noções a matéria processo civil, nós temos a matéria processo penal. Se você vai fazer um cargo de analista focado ali em direito, você já tem que saber processo civil, processo penal de trás para frente. Só que aqui eu vou me preocupar, eu vou nivelar de baixo. Eu vou me preocupar com aquele que só vai cair noções de processo civil e noções de processo penal. Porque nós temos algumas linguagens aqui, nós temos alguns instrumentos aqui que são muito aprofundados dentro da matéria de processo civil, muito aprofundados dentro da matéria de processo penal. Logo, eu vou fazer aqui um acordo com vocês. Eu vou explicar cada um deles, mas na parte de legislação de regimento interno, não vai a banca te cobrar além do que está escrito aqui. Vai te cobrar além do que está escrito aqui se isso for cobrado lá na parte de processo civil, lá na parte de processo penal. Fora isso, nós vamos ficar com a letrinha daqui. Eu sei que muita gente se assustou com o edital do TJ Rio, porque veio muita legislação. Não veio raciocínio lógico, não veio ali informática, mas legislação é algo chato de estudar, mas é algo que está plenamente ao seu alcance. Então, tome cuidado aqui nas palavras-chave que eu vou destacar, nas pegadinhas que eu sei que a banca gosta de fazer, para que você tenha ali, para que você tenha um olhar atento naquilo que pode cair e como pode cair. É de suma importância também você fazer processos de revisão, já que é uma coisa que não é muito agradável de estudar e é uma coisa que a gente vai esquecer facilmente. Combinado? Vamos então falar um pouquinho aqui. Esse regimento interno, como eu já disse, dispõe sobre a competência e funcionamento dos órgãos do TJ Rio. Lembre, TJ Rio é um órgão do Poder Judiciário Estadual, que faz parte da administração direta. E esse órgão, ele é dividido em outros órgãos. Então, nós temos aqui o TJ Rio, que é subdividido em outros órgãos. A disciplina desses órgãos do próprio TJ Rio é feita por meio do regimento interno. Vamos falar agora do pleno. O que é pleno? Eu quero chamar a atenção que todo tribunal é um órgão colegiado.
O que é um órgão colegiado? É um órgão que toma decisões, que delibera com votos, com maioria de votos. Logo, é um órgão que tem mais de um membro. Quando você tem uma decisão de um juiz, esse juiz decide sozinho. Mas se você não concorda com a decisão dele e vai recorrer, você tem a segurança que o seu recurso, que a sua causa agora não será analisada em regra, há casos que não será analisada em regra por uma única pessoa novamente, mas por um colegiado, que é o tribunal. Então, o tribunal é um órgão colegiado no qual eu tenho pluralidade de membros. Sempre, em todo tribunal, quando eu falo tribunal pleno ou plenário, quer dizer que eu estou falando do tribunal com todos os seus membros. É o órgão do tribunal no qual eu tenho a reunião de todos os membros. E quais são? Quantos são esses membros do TJ Rio? São 180 desembargadores. Algo para você anotar na sua fichinha, faça aí uma fichinha de decorebas. Sempre quando eu estudo uma lei ou uma norma, um regimento, eu faço uma fichinha de decoreba. Porque o que a gente mais tem dificuldade de guardar são prazos, datas, e isso cai muito em prova, porque aquilo ou você sabe ou você não sabe. Se você não lembrar 180, não tem nem como você chutar. A primeira informação que eu preciso que você memorize é que o TJ Rio tem 180 membros, que no pleno, o pleno é a reunião de todos, então o pleno tem 180 membros. Só que como chamam os membros, os julgadores de um tribunal? Se eu estou em primeira instância, o julgador chama juiz. Só que quando ele chega ao tribunal, ele não chama juiz, ele tem o nome de desembargador. E o que mais tem aqui, seu maior desafio no regimento interno do Rio é guardar competência. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Você não vai poder ali esquecer. Você não vai poder embaralhar a competência do pleno com a do órgão especial. Mas aqui tem algo que pode te facilitar. O regimento traz poucas competências do Tribunal Pleno. Lembrando, o Tribunal Pleno é a reunião de todos os desembargadores, que são 180. Já o órgão especial é uma lista imensa de competências. Então, você guarde as do Tribunal Pleno e o que sobrar fica ali para o órgão especial. Combinado? Vamos analisar um pouquinho aqui de cada uma dessa competência do Tribunal Pleno. Começa falando que a ele cabe eleger o presidente desse tribunal, o corregedor-geral de justiça e os 3 vice-presidentes. Então, já há aí outra informação importante. Quantos são os vice-presidentes? Bom, presidente é 1. O corregedor-geral de justiça também é 1. Vice-presidente nós temos 3. Memoriza isso. Além disso, vai eleger o diretor da escola da magistratura do estado do Rio de Janeiro. Muito importante essas 2 atribuições. Cuidado que aqui elege, mas no 3, na competência do inciso 3, não apareceu a palavra eleger, apareceu a palavra escolher. Escolhe candidatos ao 5º Constitucional do Ministério Público e da Advocacia que integra a lista tríplice. E aqui eu preciso fazer um parênteses com você. O que é isso de 5º Constitucional? A regra é que um desembargador é um juiz que foi promovido. Então, ali você faz concurso para magistratura,
você passa a atuar como um juiz e depois, por critérios de antiguidade, por critérios de merecimento, você tem a oportunidade de virar um desembargador e passar a integrar ali o tribunal. Só que a outra forma de ingressar em um tribunal, ser chamado de desembargador, sem ter feito o concurso da magistratura. E qual é essa forma? É a forma que é chamada de quinto constitucional. E o que vem a ser esse quinto constitucional? Trouxe aqui para você o artigo da Constituição que determina isso. O que é quinto constitucional? Olha o que fala o artigo 94. Um quinto, e por isso que chama quinto constitucional, porque eu vou pegar o número de vagas de um tribunal e um quinto daquele número de vagas vai ser formado por essas pessoas aqui. E quais são esses tribunais? Um quinto dos TRFs, são tribunais da Justiça Federal. Dos tribunais do Estado, aqui entra o TJ Rio, e do Tribunal do Distrito Federal e Territórios, aqui já é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, será composto por quem? Quem é formado desse quinto? Pelos membros do Ministério Público, então são aqueles que fizeram concurso não para juiz, mas concursos para o Ministério Público. Só que esses membros do Ministério Público têm que ter mais de 10 anos de carreira. Além dos membros do Ministério Público, os advogados. Esses advogados também precisam ter mais de 10 anos, só que aqui é de efetiva atividade profissional, mas além disso, dessa experiência, eles precisam ter notório saber jurídico, então eles precisam ter ali grandes conhecimentos sobre o direito e reputação ilibada. O que é reputação ilibada? Tem que ter ali uma boa fama, não pode ter nada ali que venha sujar a sua ficha. Esses membros, tanto do Ministério Público, tanto dos advogados, serão indicados em lista sêxtupla. O que é uma lista sêxtupla? É uma lista com 6 nomes, pelos órgãos de representação das classes. Então, se for advogado, a OAB indica 6 nomes para compor o tribunal. Se for ali um promotor ali no Ministério Público, um representante do Ministério Público, o Ministério Público faz essa lista sêxtupla. E aí? Recebidas as indicações, o tribunal vai reduzir essa lista que tinha 6 nomes para uma lista tríplice, ou uma lista com 3 nomes. Irá enviar ao Poder Executivo, se estamos aqui num Tribunal de Justiça Estadual, vai enviar ao governador para que em 20 dias escolha um daqueles nomes. Então, quinto é isso, quinto constitucional é isso. Um quinto dos lugares desses tribunais, e para a gente importa o TJ, um quinto do TJ vai ser formado por aqueles que não fizeram concurso da magistratura, por aqueles que são ou advogado com mais de 10 anos ali de experiência, além disso precisa ter notório saber jurídico e reputação ilibada, ou por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Os órgãos representantes ali fazem uma lista sêxtupla e o tribunal pega essa lista sêxtupla e transforma em tríplice e manda ao governador. Por isso que vem aqui na competência do Pleno escolher os candidatos do quinto constitucional, tanto do Ministério Público e da advocacia que integra a lista tríplice. Dessa lista tríplice, ela vai ao governador que em 20 dias vai escolher o nome. Então, de suma importância, reduzir essa lista sêxtupla para a lista tríplice é competência do Tribunal Pleno, do tribunal como um todo, reunido ali com 180 desembargadores. Além disso, o Pleno irá eleger
2 desembargadores, desembargadores são ali juízes de segunda instância, e 2 juízes de direito são aqueles de primeira instância para fazerem parte da justiça eleitoral, para fazerem parte dos TREs e os seus respectivos suplentes. Você não faz concurso para ser juiz, desembargador de um TRE. Ele pega ali representantes, tanto desembargadores de juízes, representantes da magistratura de outros tribunais. Elabora a lista tríplice de advogados para nomeação pelo presidente para compor também o TRE. Lembre, o TRE aqui já é especificamente presidente da República. O que pode cair aqui? Fala, nossa, se é para compor um tribunal regional eleitoral, vai ser nomeação do governador. Não, esses tribunais aqui, TRE, são tribunais federais. Eles só são divididos em regiões para abranger ali, eu tenho um TRE em cada estado da federação para abranger todo o Brasil, mas são tribunais federais. Por isso aqui que a nomeação é pelo presidente da República, não é do 5º Constitucional do TJ, que é do governador de estado. Tanto que eu trouxe aqui para você o dispositivo do artigo 119 da Constituição Federal, que fala que os TREs vão ter ali, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo TJ. E o TJ aqui eu quero enfatizar pelo seu pleno, pela reunião de todos. Além de eleger, também irá dar posse ao presidente, ao corregedor-geral da Justiça, aos vice-presidentes, que você sabe que são 3, e aquele diretor da escola da magistratura. Presta atenção no parágrafo único que nós temos uma regrinha aqui. Sendo ímpar o número de vagas destinadas ao 5º Constitucional, então eu fazendo a conta ali, der um número ímpar, você concorda que não tem como eu ter a mesma quantidade de representantes do Ministério Público com a mesma quantidade de representantes dos advogados. Eu vou ter um a mais, já que é ímpar, não dá para dividir paritariamente. Então, leia aqui comigo. Sendo ímpar o número de vagas destinadas ao 5º Constitucional, uma delas será alternada e sucessivamente preenchida por um advogado e por membro do Ministério Público, de tal forma que, também sucessiva e alternadamente, os representantes de uma das classes superem os de outra em uma unidade. Então, vai ser sempre assim. Em uma vez, eu vou ter mais um representante do Ministério Público do que da advocacia. Na próxima indicação, eu vou ter uma mais representante da advocacia. E assim, sucessivamente e alternadamente. Vamos agora fazer uma questão aqui para a gente fechar aqui um dos órgãos mais importantes e que é questão certa na sua prova do Tribunal de Justiça do Rio. Sobre o Tribunal Pleno do TJ Rio, marque a incorreta. Cuidado aqui porque está pedindo a incorreta. Logo, nós teremos 4 corretas e uma incorreta. O TJ Rio é integrado por 180 desembargadores? Perfeito, não é essa a resposta. Está pedindo a incorreta. Compete eleger o presidente, o corregedor-geral e 3 vices? Sim, perfeito. Compete eleger 2 desembargadores e 2 juízes de direito, desembargadores segunda instância, juízes de direito primeira instância, para integrar o TRE e seus suplentes? Sim, nós também vimos isso. Elabora a lista sextupla de advogados para nomeação pelo presidente da República para compor em TRE? Aqui já vai um macete para você. O tribunal não elabora, o pleno não elabora lista sextupla. O pleno só elabora lista tríplice, seja para o 5º Constitucional e manda para o governador nomear, seja para o presidente nomear para o
TRE, Tribunal Regional de Justiça. Então, essa está incorreta. E o Pleno elege o diretor da Escola de Magistratura do Estado de Rio de Janeiro? Correta questão. Bom, trouxe para vocês aqui informações que com certeza aparecerão na sua prova. O curso completo contemplando o seu edital você encontra no site do Logos Concursos, estará o link aqui abaixo. Desejo a vocês um excelente estudo e uma ótima preparação. Tchauzinho!